Muito boa noite, vamos dar início então a mais uma edição de Um Tempo Novo com o nosso comentador, Dr. Ricardo Costa. Hoje o tema é o Plano de Recuperação e Resiliência, que está em discussão pública até ao próximo dia 1 de março. Este plano, Sr. Doutor, é de aplicação nacional e tem um período de execução até 2026. O Sr. Doutor considera que este plano está bem formulado? Deveria ser alvo de uma discussão pública mais aprofundada e não num curto espaço de tempo? Muito bem, boa noite mais uma vez a quem nos ouve. Bom, eu considero que este programa de recuperação e resiliência que o Governo colocou à discussão pública, globalmente é um bom programa. Se me pergunta se o tempo devia ser maior para dar contributos, obviamente que sim, eu considero isso. E considero isso por algumas razões. Eu tive a ver o programa, não o li todo, mas li-o com algum cuidado e nas partes mais importantes, nas partes que podem, obviamente, projetar Portugal além fronteiras. Mas uma das críticas que existe, doutor, é o facto de este plano ser demasiadamente complicado em termos de linguagem, muito ligado à área da economia, para ser percebido por toda a gente. Já lá vamos. Bom, como eu estava a dizer, globalmente este programa é um bom programa. Agora, se me pergunta se é um programa que tenha ambição com o futuro, eu posso dizer algumas questões que parecem pertinentes. Desde logo, é um programa que cuida bem do passado, porque tem um bom diagnóstico, percebe onde é que temos que investir, onde é que temos algumas dificuldades no âmbito da saúde, no âmbito da segurança social, prepara bem o presente. A resposta tem que ser dada, percebemos isso, mas é um programa que esta é uma crítica que eu faço ao programa que não tem ambição com o futuro. O que é que eu quero dizer com isto concretamente? Portugal tem que claramente sair de uma vez por todas da cepa torta. Nós somos um ótimo país para investir, somos um país naquilo que se chama de uma análise de peste nos fatores políticos, económicos, sociais e tecnológicos estável. Um país claramente que podemos investir com estabilidade política, cultural, sem grandes problemas sociais, mas é um país que continua a ser um país de prestação de serviços. Nós temos que nos posicionar claramente. Eu diria até que antes de fazer este programa, que eu considero um programa na globalidade bom, como eu disse lá atrás, devíamos fazer quase uma análise das 5 forças de Michael Porter ao país. Ou seja, que posicionamento, que Portugal queremos ter em 2030. E é isto que eu acho que o programa não cuidou, não contempla. Isto é um problema quando nós queremos ter um país que quer pagar melhores salários, diminuir a precariedade laboral e desde logo essa questão parece-me ser muito pertinente. Nós temos que ter um Portugal que cria valor perene para o futuro. Porque caso contrário, vamos continuar a ser um país de prestadores de serviços, um país de baixos salários e um país que não está a investir, em minha opinião, obviamente, nos clusters fundamentais. Uma das críticas que se faz a este plano é que, efetivamente, grande parte dos fundos, nós estamos a falar de um programa que contempla cerca de 16,6 mil milhões de euros, em que nos grandes âmbitos na resiliência, na transição digital e nas alterações climáticas. Mas ficamos à espera que o futuro aconteça. Respondemos às necessidades do curto prazo, do presente. Obviamente, de certa forma, aceleramos aqui o processo de transformação digital, mas não estamos a investir para que o país possa crescer sustentadamente, com valor económico e para ter um efeito multiplicador no ecossistema. Mas devíamos investir onde, então? É exatamente aí que eu ia. Portanto, quando nós definimos no âmbito da resiliência, no âmbito da transição digital e no âmbito das alterações climáticas, nós temos que perceber que para chegar a 2030, com 60% do volume das exportações relativamente ao seu peso no produto interno bruto, eu digo, como é que isto se faz sem investir na indústria, onde existe efetivamente as exportações? E onde existe efetivamente a indústria é na zona norte do país. Não é estar a privilegiar o norte em detrimento do sul. Não é isto que se trata. É perceber que país temos em mãos. Quando nós sabemos o peso das balanças comerciais de cada distrito e de cada área metropolitana, eu costumo dar um exemplo claro para perceber aquilo que eu quero dizer. Quando nós olhamos, por exemplo, para um distrito que eu conheço bem, que é o distrito de Braga,
em que tem um saldo de uma balança comercial positiva de 3 mil milhões de euros, e quando olhamos para a balança comercial de Lisboa, em que tem um saldo comercial de 11 mil milhões de euros negativa, se nós queremos aumentar as exportações, onde é que nós temos claramente que investir? É na indústria. E aquilo que eu acho que este plano devia cuidar melhor, e desde já lhe digo que vamos dar os contributos, eu e mais duas pessoas, neste âmbito até domingo, este plano devia ter cuidado das indústrias nestes âmbitos. Primeiro, devíamos criar um cluster claramente industrial. Mas industrial no sentido do cluster do têxtil, o cluster do calçado e o cluster da metalomecânica. Porque são atividades económicas que nós temos efetivamente uma diferenciação e uma forte implantação na Zona Norte. E que, claramente, com investimentos sustentados e, digamos, numa conjugação de uma triplo hélice daquilo que se chama os centros de conhecimento, onde está a investigação, na governação e no tecido empresarial, nós temos que criar clusters onde a investigação e a inovação pudesse acontecer de forma constante. E não há nenhuma verba neste plano para tal. Pois não. Existem verbas, só que existem verbas que estão, obviamente, quando se fala em transição digital, fala-se em inovação, fala-se em digitalização da economia, isto tudo é futuro, estamos de acordo, mas tem que ser um futuro não de forma avulsa, mas de forma coordenada, para que o efeito multiplicador no ecossistema económico seja digamos, numa progressão geométrica, para que possamos crescer de forma sustentada, de forma mais diferenciadora, com a criação de valor. Para quê? Para que as margens sejam maiores, para a criação de marcas e patentes, a propriedade intelectual, para quê? Para pagar melhores salários. Doutor, mas para isso também já deveria existir um plano muito bem estruturado, de forma a que o Governo já tivesse conhecimento dele e o pudesse incluir neste PRR. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. E se calhar é isso que não existe. Certo, eu vou lá porque é um assunto que me é muito caro. E digo isto porque há 2 anos atrás, enquanto vereador, não era essa qualidade que cá estou enquanto comentador do Novo Canal, mas enquanto vereador da pasta da Economia da Câmara de Guimarães, nós propusemos ao Governo da altura, que o Ministro da Economia, por acaso eu mesmo, e na qual eu tenho muito respeito por ser Ministro, nós propusemos e apresentámos um projeto de inovação para a indústria, que contemplava... Mas para o Conselho? Para o Conselho. É verdade que era para o Conselho, mas este projeto pode ser um projeto de âmbito regional. E, portanto, eu não considero que nós temos que partir o país. Agora, temos que perceber como é que podemos fazer os investimentos de forma a poder capitalizar e crescer mais rapidamente para incorporar valor. E se nós temos uma indústria que é das melhores indústrias do mundo, no têxtil, no calçado, como é que nós podemos acrescentar valor a esta indústria de forma a diferenciar o seu produto ou serviço, ou até criar novos produtos e serviços dentro da própria indústria? Como eu defendia, a incubação industrial. Então, temos que claramente financiar projetos com valor e que possam, obviamente, proporcionar crescimentos sustentados, mas crescimentos que possam levar a que os empresários possam inovar de forma constante e possam pagar melhores salários. E isto não está a acontecer porque nós não nos estamos a saber unir e, na minha opinião, investir numa zona diferenciada e diferenciadora do território. Porque nós sabemos disso, os números falam por si. A zona industrial do país está efetivamente no norte. Os 10 maiores exportadores do país estão no norte. Estamos a falar de Conselho de Guimarães, de Braga, de Famalicão, de Barcelos, entre outros. Portanto, são conselhos muito industrializados. E nós temos que perceber que é aqui que nós temos que investir para criar produtos transacionáveis e para poder acrescentar valor. Isto mas naquilo que é possível, este PPR inclui medidas avulsas, mas que acha que vão ser... de alguma forma bastante positivas para esta região do têxtil e do calçado, nesta fase não, até isso para mim é claro, tem medidas muito positivas e que vão alavancar e que vão transformar modelos económicos. Isso é um caminho sem retorno. A digitalização da economia, a transformação digital, a robotização, a inteligência artificial estão aí para ficar. Não podemos deixar que elas aconteçam de formas isoladas, porque, repare, há indústrias cujo o seu nível de indústria 4.0 é muito diferente. Há indústrias que já têm a robotização incorporada, que têm a inteligência artificial, e há outras que não têm. E é este diagnóstico que eu falo. Nós precisamos de perceber qual é o nível de maturidade da indústria 4.0 que temos no nosso país. E eu estou convencido e convicto que nós não temos este diagnóstico. E como é que nós podemos fazer crescer uma indústria se não temos este diagnóstico?
nós temos que claramente... Há muitas pequenas empresas, muitas empresas familiares, não é? E essas é que fogem um bocadinho à possibilidade de se fazer Nós somos um tecido, Portugal tem um tecido de pequenas e médias empresas, claramente. Ainda ontem saíram alguns dados que conheço bem, por exemplo, no Conselho de Guimarães, há 199 empresas PME líder, que apresentam qualquer coisa como 400 milhões de euros. Portanto, aquilo que lhe posso dizer é: existem muitas pequenas e médias empresas, o emprego é criado nestas indústrias, mas nós temos que criar clusters que tenham uma dimensão muito mais global, porque nós competimos no mundo global. Hoje em dia, estar em Portugal ou estar nos Estados Unidos, nós estamos à distância de um clique para comprar um produto ou um serviço. E é disto que se trata. E nós temos que perceber como é que damos este salto. E este salto só o damos se nós formos capazes de criar os clusters no têxtil, no calçado, na metalomecânica, mas não só. Repare, porquê é que nunca se criou em Portugal um cluster da água? E porquê é que eu lhe digo isto? Se nós falarmos de uma marca como Vichy, muita gente conhece esta marca. Mas se eu perguntar de onde é que ela é, se calhar 90% das pessoas não sabe. E porquê é que isto é conhecido? Porque houve claramente um investimento em França, nas águas termais, na cosmética, na questão da saúde ligada à água, e nós temos em Portugal, por exemplo, termas com águas fantásticas para a indústria farmacêutica e para a indústria farmacológica, que não estamos a valorizar. E temos à porta uma próxima revolução do ponto de vista daquilo que é energia. O hidrogênio, por exemplo. O hidrogênio, como sabemos, é a separação da molécula da água. Porquê é que nós não definimos claramente um cluster da água, um cluster do mar? Nós temos que criar marcas diferenciadoras que nos projetam em fronteiras. Nós temos que começar a pensar de Portugal, não de forma de meros prestadores de serviços, mas que somos um povo forte, disruptivo e que pensa diferente. E que sabe criar. Não é? E que sabe o que quer. Exatamente. Sabe o que quer e que consegue inovar. Doutor, há bocadinho falou que está a dar contributos, juntamente com um colega, o Dr. José Oliveira, no âmbito deste plano de recuperação. E o que é que se traduzem esses contributos? Repare, nós nos nossos contributos, grosso modo, olhamos para este plano e fomos avaliar aquilo que tínhamos proposto há 10 anos atrás. E há aqui algumas dimensões que nos parecem fundamentais, pese embora isto gere algumas críticas no seio de alguns comentadores neste âmbito deste programa de recuperação e resiliência. Qual é o papel que o Estado tem no sentido de orientar investimentos, de orientar políticas? Há quem defenda que deve deixar o mercado funcionar, que deve deixar os privados irem aos fundos comunitários e fazer os consórcios que devem fazer. Mas aquilo que nós defendemos, claramente, é que o Estado tem que dar sinais claros qual é o caminho que pretende percorrer. Costuma-se dizer, Charles Chaplin costumava dizer que quando nós não sabemos qual é o caminho, qualquer lugar serve para ir para esse caminho. Mas não é isso que se trata. E quando eu digo que este programa é um bom programa, porque cuida do passado, prepara o presente, mas fica à espera que o futuro aconteça, é mesmo isto que eu pretendo dizer, no sentido de que nós temos que saber qual é o propósito que temos para este programa. Porque nós não podemos passar ao lado de oportunidades de ouro. Mas pelo menos sabemos qual é o caminho, através deste programa. Ele aponta claramente o caminho no sentido das pistas que temos que percorrer. Não é? Porquê? Porque nós estamos a beber de orientações globais, europeias, no âmbito da digitalização, no âmbito da sustentabilidade e no âmbito das alterações climáticas. Mas isto, de forma isolada, não define claramente qual é a cereja no topo do bolo, se quisermos. E nós, enquanto país, temos que perceber de que forma é que podemos aproveitar da melhor forma estes fundos comunitários. E não podemos perder uma oportunidade destas. Estes fundos comunitários têm, a sua execução é até 2026, também certo. Não é um período muito longo. Isso é mais um problema. Nós queremos mais Estado ou queremos melhor Estado? Queremos mais saúde ou queremos melhor saúde? Ou queremos mais economia ou queremos melhor economia? É aqui que nós temos que perceber. Quando a resiliência, no âmbito tem 61% dos fundos comunitários no âmbito da resiliência. Quando ela responde a mais hospitais, mais centros de saúde, mais escolas, eu faço uma pergunta. Nós queremos tudo isto e estamos de acordo, mas temos que perceber que respostas vamos dar a esta nova escola. Será que queremos continuar a ter uma escola onde a digitalização é reduzida? Onde o contacto do aluno ainda continua a ser com os seus livros? Não quer dizer que isto tem que ser com os livros, mas eu costumo dizer, quando um aluno hoje vai para a primeira classe,
habituado a clicar num telemóvel e aquilo muda de página, e depois damos num caderno, ou seja, nós temos claramente... E temos a experiência agora, não é, desta problemática do ensino à distância, agora com a pandemia, temos essa péssima experiência. Não, por isso é que este programa é bom no sentido que cuida do passado, efetivamente, vai responder a estas necessidades e vai projetar Portugal além de fronteiras. Agora, a questão é qual é o caminho que Portugal, por onde Portugal se pretende afirmar a este nível. E é esta resposta que tem que ser dada. E é nesta ambição com o futuro que nós propomos criar os chamados hubs tecnológicos, propomos criar academias industriais e clusters onde as empresas possam beber conhecimento, seja ele ao nível da academia, seja ele ao nível da experiência de saber fazer. No fundo, queremos criar programas e clusters que criam um efeito mobilizador neste ecossistema. Porquê? Porque não podemos continuar a ter respostas de forma individualizada. Tem que ser de forma coletiva, para que todos possam ganhar. Porque o nível de emprego que nós estamos a gerar em Portugal tem que ser diferente. Tem que ser completamente diferente. Temos que começar a pagar melhores salários para poder fixar a propriedade intelectual do nosso país. Nós assistimos todos os dias a imigração de portugueses para outros países à busca de melhores condições. Mas aí está, as empresas, da forma como estão neste momento, pagar melhores salários é quase impossível. Não, claro que neste momento pandémico, tudo isto, obviamente que sofreu, e vamos ver está suspenso. Segue, não é? Claro, mas a questão que se coloca é como é que nós conseguimos pagar melhores salários no futuro? Criando valor perene, reduzindo custos de contexto às empresas, ter melhor Estado, mais Estado eficiente. Por vezes, nós assistimos a burocracias que não fazem sentido nenhum. Às vezes queremos licenciar um projeto e assistimos que demoram 2, 3 meses, 4 meses e ninguém percebe muito bem porquê. Porque às vezes são questões meramente burocráticas, simples, de fácil resolução, mas às vezes parece que ter melhor Estado é demorar muito tempo, é tornar o assunto mais complexo. Nós temos que claramente assistir ao derrubo de barreiras, de muros. Estes custos de contexto têm que terminar para as empresas. Para quê? Para que elas possam criar emprego mais rápido, possam investir muito mais rápido para empregar mais pessoas. É disto que se trata. Às vezes confundem-me e dizem-me que eu defendo as empresas, a economia. É verdade que eu faço isso. Porquê? Porque se eu tiver mais empresas, melhor economia, eu tenho melhores empregos, mais fixação de pessoas e melhores conselhos, do ponto de vista daquilo que é a sua vivência, daquilo, no sentido de que é a sua relação da comunidade. Portanto, isto é fundamental. E melhores condições de vida para a comunidade, não é? Obviamente que sim. Tudo arrasta outras situações. Soutor, mas estamos a falar da indústria, mas há outras áreas em que muitos se queixam em relação a este PRR, que é o caso, por exemplo, da cultura. A cultura quase que se viu afastada deste plano. Reparem, este programa é apenas parte dos fundos comunitários dos 60 mil milhões que vêm até 2030. Portanto, nós não podemos olhar para o programa de recuperação e resiliência apenas como o único programa que existe de fundos comunitários. Não é isso que se trata. Portanto, nós vamos ter outros programas de fundos comunitários, são cerca, se a memória não me falha, de 60 mil milhões de euros até 2030, em que há outros fundos comunitários. Claro que este programa cuida mais daquilo que é mais imediato, não é? Mais imediato a curto prazo, mas obviamente que temos que olhar também para a cultura, porque a cultura é fundamental para criar inovação e disrupção daquilo que é a construção do futuro. Um homem sem cultura é um homem que provavelmente não cria, não desenvolve, não inova, e a cultura é fundamental. E neste momento estão na Rua da Amargura, não é? Quase todas as associações. Eu diria que este programa tem estes fundos, mas também vem do Orçamento de Estado, fundos em que o próprio Governo vai financiar a cultura, a educação, a saúde, e portanto estou convicto que, obviamente, algumas alterações vão ser dadas, e por isso é que este programa tem a discussão pública, cujos contributos podem ser dados até domingo. E, portanto, eu propunha que também as pessoas do âmbito cultural pudessem, obviamente, dar contributos neste âmbito. Doutor, mas aí caímos lá naquela situação que eu referia inicialmente, que é, há muita gente, há muitas associações, há muitas empresas que, consultando este plano, não conseguem ter um entendimento profundo sobre o que é que o mesmo pode transmitir, porque, efetivamente, isto são críticas que eu vi, entretanto,
não é de fácil interpretação para leigos em, por exemplo, economia. Pois, repare, por isso é quando há pouco lhe falei, queremos mais Estado ou queremos melhor Estado, é exatamente por isso. Porque por vezes nós complicamos aquilo que é simples para parecer que aquilo que demora mais tempo é aquilo que é melhor. E não é assim. Os custos de contexto, a burocracia têm que ser eliminados e tem que haver espaços de consulta no âmbito deste programa, uma espécie de gestores, se quisermos, do plano de recuperação e resiliência para que as pessoas possam rapidamente aceder às explicações que são necessárias. Este programa será tão mais bem sucedido, ou melhor sucedido, digo, quanto mais eficazmente for colocado no terreno na forma do seu aconselhamento, da forma da sua implementação. Porque se nós não tivermos uma equipa, se o governo não tiver uma equipa capaz de fazer um acompanhamento, uma explicação e uma materialização deste programa dia a dia, eu temo que ele possa não ter o impacto que se espera que se tenha. E isso é fundamental. Ou seja, nomear gestores do PRR é fundamental nos vários âmbitos, para que possam acompanhar, para que possam no terreno, obviamente, tentar acelerar o processo de materialização deste programa. Enquanto estiver a ser executado. Exatamente, enquanto estiver a ser executado, obviamente. O doutor acha que é execuível até 2026? Eu acho que é execuível se nós formos capazes de eliminar a burocracia que hoje existe. Nós partimos de um pressuposto na política, eu costumo dizer que eu quero transformar a política em currículo e não em cadastro. E que nós partimos de um pressuposto, digo isto porquê? Partimos de um pressuposto que todos na política não são transparentes, não são pessoas sérias, mas os políticos são pessoas que também podem ser empresários, podem ser professores, podem ser académicos. Então, o político não é diferente do cidadão comum. Só que criou-se uma conotação de tal forma negativa no político que as pessoas olham para os políticos como pessoas corruptas. Isto veio trazer um problema à materialização dos programas, sejam eles quais forem. E, portanto, se nós olharmos para o PRR e se achamos que vamos executar até 2026, temos um problema dos concursos públicos, dos ajustes, de tudo isto que tem que acontecer para mostrar que estamos a ser sérios. E provavelmente estamos a prejudicar a execução de programas e de concretização de fundos que, por vezes, não conseguimos materializá-los porque temos que percorrer todas as capelinhas necessárias para executar estes programas. É caso para dizer, doutor, que às tantas seria ótimo que este plano contemplasse uma verba para desburocratizar o país. Não, repare, nós só teremos sucesso enquanto país se nós formos capazes de eliminar todos, e volto a repetir que é muito importante, todos os custos de contexto que existem, que muitas vezes não sabem quais são. Nós temos que ter uma proximidade com a administração pública como temos com quase a nossa junta de freguesia. Eu percebo que a comparação pode ser mal interpretada, mas aquilo que quero dizer é a proximidade, a rapidez, a celeridade com que tratamos os problemas tem que ser assim. E estamos muito melhor, estamos de acordo. Hoje em dia, os membros do governo já percebem que a capacidade de resposta, a agilidade é fundamental na construção de um futuro diferente. Mas ainda há pessoas que acham que o facto de demorar mais tempo a resolver um problema faz dele mais importante. Isto não. Isto são atrasos que se provocam na economia, na sociedade de forma geral, que as pessoas não percebem. E por isso é que, por vezes, nós criticamos os políticos com base nestes pressupostos. Uma outra crítica, doutor, que tem surgido é que este plano integra obras que já estão, algumas já adjudicadas há algum tempo, outras já existem em projeto há muitos anos e que, portanto, não fosse isto da pandemia, o governo seria o responsável pela sua execução e que agora foram incluídas neste plano. Isto é bom? Acha que é positivo? Ou, pelo contrário, o governo é que devia ter-se responsabilizado por isto e, uma vez que já estava previsto para arrancarem, ou, pelo contrário, acha que o governo deveria era apostar em novas obras e novos projetos? Bom, eu costumo dizer que o ótimo é inimigo do bom. E, portanto, obviamente, se nós conseguíssemos fazer estas grandes obras, se quisermos estes cerca de 13 mil milhões de euros de subvenções que vêm a fundo perdido no âmbito deste programa, com o Orçamento de Estado fazer as obras, eu diria que era positivo que conseguimos libertar estes recursos para outros âmbitos. O problema também temos que perceber que a pandemia veio retirar muitos recursos do Orçamento de Estado que não estavam previstos. E, portanto, nós, enquanto país, não gozamos
de uma saúde financeira, provavelmente como pretendíamos. Então temos que ser capazes de gerir bem o investimento público. Eu não vou fazer uma crítica a esse nível, porque as prioridades têm que ser o governo que as define no âmbito do seu plano e orçamento plurianual, que o faz. Ganhou as eleições, foi sufragário, portanto tem legitimidade para governar. Já sou capaz de assinalar algumas questões que me parecem fundamentais. E vou-lhe dar um exemplo no âmbito da mobilidade. Por vezes, nós, enquanto país, limitamos a responder às necessidades. Eu sou daqueles que penso que temos que criar as necessidades. Eu costumo dar um exemplo concreto criar para as pessoas ou perceberem. antecipar as respostas às necessidades? Eu digo que nós temos que as criar mesmo. Vou-lhe dar um exemplo. Nós temos um telemóvel no bolso, mas não o tínhamos, um telemóvel no bolso. Isto foi uma necessidade claramente criada. Criamos um telemóvel. Quando me dizem, por exemplo, na zona norte do país, onde estão dos maiores exportadores do país, vou novamente repetir, no âmbito deste quadrilátero urbano, Guimarães, Braga, Barcelos e Famalicão, e dizem que não podem investir em ferrovia, ou que não há muita verba para investir em ferrovia, não há, porque nós estamos claramente a investir em Lisboa e no Porto, maioritariamente na ferrovia. E eu digo, porque é que estamos claramente, novamente, a canalizar os fundos de investimento no âmbito da mobilidade só em Lisboa e no Porto, e não somos capazes de criar uma ligação neste quadrilátero urbano, sabendo que estão entre estes vários municípios dos 10 maiores exportadores do país. Ou seja, nós temos claramente que criar necessidade e criar condições para fixar as pessoas nestes territórios e aumentar a competitividade destes territórios. Doutor, já estamos quase a chegar ao final do nosso tempo. Para terminar, quais são as suas expectativas relativamente a este plano de recuperação e resiliência? As minhas expectativas são muito positivas. O doutor é do Norte? Certo. Não, eu tenho, as expectativas globalmente são positivas. O programa toca nos eixos fundamentais. Mas acha que vamos mudar a face do Norte? Não, nós temos que claramente saber o caminho que queremos percorrer. O tal propósito que queremos perseguir e percorrer. E é este que este programa não trata bem. Ou seja, no sentido que fica à espera que o futuro aconteça. Trata bem os eixos fundamentais, que eu lhe disse, a transição digital, as alterações climáticas e a resiliência para responder e cuidar dos problemas do passado, mas não diz qual é o caminho que nós queremos atingir no futuro. Não diz qual é o cluster que nós queremos diferenciar. O cluster têxtil, da indústria, da água, do mar, olhando para o hidrogênio, para reduzir custos fixos das empresas no âmbito da eletricidade, porque o combustível no futuro é hidrogênio. Ou seja, nós não estamos a cuidar, segundo Michael Porter, qual é o posicionamento enquanto país que queremos ter nesta geopolítica estratégica. É este sentido que nós não estamos a cuidar. E o apelo que eu faço e que vamos dar os contributos nesse sentido é que Portugal saiba qual é o caminho que tem que percorrer para ser no futuro diferenciador. Que seja conhecido não porque só somos sérios, que isso é importante, obviamente, e que temos ótimas empresas, mas somos conhecidos porque somos meros prestadores de serviços. E eu não. Eu quero ser conhecido por um país disruptivo, inovador e de criador da necessidade e competitivo, obviamente. Porque isto aumenta as marchas, cria marcas e patentes, propriedade intelectual, que nos faz poder vender produtos em vez de 25 a 75. Isso é que é fundamental para pagar melhores salários. E acha que isso é possível a breve trecho, ou seja, nos próximos anos? É possível se nós soubermos claramente... Terá que ser após 2026. Se nós acharmos que o país é uno e não apenas nas capitais do Sul e algumas do Norte. Temos que perceber que o país não é só Lisboa ou Porto, que eu adoro estas duas cidades, obviamente, mas temos que perceber que a força industrial e a força motriz do país está na zona norte, onde existem das melhores e maiores empresas do mundo. E é aqui que é preciso claramente investir. Clusters industriais, incubação industrial, criem um efeito no multiplicador no ecossistema. Isto é que é verdadeiramente importante. Muito obrigada, Sr. Doutor, por ter estado aqui. Um Tempo Novo com Ricardo Costa. Hoje em cima da mesa esteve o Plano de Recuperação e Resiliência. Voltaremos na próxima semana com um outro tema. Boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.